Olá pessoal, professor Adriano Freire, para mais uma atividade de educação física. Espero que vocês estejam bem. Hoje vamos estudar sobre o beisebol. É isso aí, pessoal. Estamos entrando na parte também do conteúdo do esporte, né? E hoje vamos iniciar com o beisebol. Vamos seguindo. O que é o beisebol, né? O jogo de beisebol, né? Ou beisebol, né? Como é escrito aqui no Brasil, ele é um dos jogos mais populares do mundo, principalmente nos Estados Unidos. É um esporte tipicamente americano que conquistou adeptos pelo mundo inteiro e é o esporte mais popular em países como Japão, Cuba e em muitos países do Caribe e da América Central. O beisebol é um esporte completo que exige força, reflexos, agilidade e velocidade. Além disso, né, é um esporte coletivo onde o espírito de equipe e a colaboração entre os jogadores em campo é muito importante. O beisebol é um esporte disputado por duas equipes que ocupam lados, né, que ocupam alternadamente as posições de ataque e defesa. Vocês podem observar aqui um estádio, né, lotado em uma partida de beisebol, provavelmente nos Estados Unidos, pessoal. A história, né? Historiadores do esporte indicam que na Inglaterra havia um jogo de aspecto e regras bastante semelhantes ao beisebol, né? O Rhodes, né? Esse teria sido levado aos Estados Unidos a partir do movimento de colonização do Novo Mundo e praticado, né, no caso lá nos Estados Unidos, a partir do século XVIII, pessoal. No Brasil, o beisebol ainda não é um esporte muito conhecido, mas já vem ganhando algum espaço. A introdução desse esporte em nosso país ocorreu a partir do início do século XX, quando empregados de algumas empresas estrangeiras e do consulado estadunidense, né, se reuniram para jogar. Então essas pessoas tiveram esses contatos e trouxeram para o nosso país. Muitas equipes surgiram entre as décadas de 1910 e 1920. E até uma liga amadora foi organizada nessa época. Entretanto, esse bowl, né, do beisebol, né, logo apagou esse bowl do beisebol, né, que nem dizem aí, né, essa empolgação. Paralelamente, os imigrantes japoneses também trouxeram a cultura do beisebol ao Brasil e o praticavam, né, principalmente no interior de São Paulo, pessoal, onde trabalhavam na lavoura. Né? Infelizmente, o beisebol não se espalhou, ficando restrito somente a pequenos grupos, né? E esse fato é visível na quantidade de estádios, né, voltados para a prática do beisebol no Brasil, pessoal. Então, assim, é um número bem pequeno mesmo. Nós temos aqui algumas imagens, né, de atleta da seleção brasileira, né, a seleção brasileira aqui toda reunida, aqui mais um atleta. Na realidade, esses atletas do Brasil quase todos são imigrantes, descendentes lá do países, no caso de Japão, Estados Unidos. O beisebol, na realidade, ele ainda está criando raízes, pessoal, no nosso país. Então, vamos aqui abordar algumas regras que são bastante importantes para que a gente aprenda, compreenda um pouquinho mais sobre o beisebol. Cada equipe ataca e defende alternadamente, certo? Ou seja, uma vai atacar, né, e a outra defende. Não é como o futebol, o futsal, o handball, que a mesma equipe ela pode atacar seguidas vezes. No beisebol, cada um ataca de maneira alternada.
A equipe que defende entra em campo com 9 jogadores, né? Quem vai defender entra com o número de 9. A que ataca, logo de início, conta com apenas um, né? Que é o rebatedor. Todos os jogadores da equipe atuam como batedores numa sequência estabelecida pelo técnico antes do início da partida, né? Então o técnico ele já repassa qual vai ser essa sequência, né, dos batedores. A partida é disputada em 9 entradas, né? Uma entrada é formada por um turno de ataque e um turno de defesa, né? Então, assim, no caso, o que é equivalente a uma entrada? É quando uma equipe ataca e a mesma também defende, certo? Lembrando que é de maneira alternada. Para cada equipe, no caso, a equipe visitante tem o direito de começar o ataque, certo? A mudança acontece quando a equipe que está defendendo consegue eliminar 3 atacantes adversários, né? No caso, os batedores ou os corredores. Não existem empates. Se ao final das 9 entradas o jogo estiver empatado, entradas extras vão sendo acrescentadas até que se tenha um vencedor, né, pessoal? Até que aconteça o desempate. Se o batedor não conseguir completar as 4 bases na mesma jogada, ele, né, para naquela que tiver alcançado, né, e um novo batedor entra na partida. O batedor anterior é agora chamado de corredor e continua na tentativa de completar as bases. Uma equipe consegue anotar uma corrida quando o corredor consegue percorrer as 4 bases, né, dá a volta lá no caso das marcações. A corrida para as bases começa logo quando o batedor desenvolve, né, devolve, no caso, a bola arremessada pelo arremessador dentro da área do jogo. O batedor corre até um defensor. O batedor corre até que um defensor consiga devolver a bola para algum de seus companheiros que ficam posicionados juntos, né, na base. Também se anota uma corrida quando o batedor manda a bola, né, de forma válida para fora do campo de jogo, pessoal. Se houver corredores em base, eles também anotam, né? Então, um batedor é eliminado quando o arremessador lança 3 bolas válidas e ele não consegue bater. O strike, né, é o arremesso que chega ao batedor no espaço entre os joelhos, né, e as axilas, com a largura de 48,18 centímetros, formando assim um retângulo imaginário chamado de zona de strike. 4 bolas fora da zona ou bola que atinge o batedor coloca o batedor automaticamente na primeira fase, né? Então o batedor também é eliminado quando um dos defensores pega a bola batida antes que ela caia no chão, né? Quando os defensores conseguem chegar à base em disputa com a bola, né, antes do atacante, ou quando um defensor toca o ataque com a bola antes que ele alcance uma base. Um corredor nas bases é eliminado quando uma bola batida atinge. Quando é deixada a sua base, a bola batida é pegada antes de cair ao chão. E os defensores conseguem chegar à mesma base com a bola antes do que o corredor volte, né, pessoal? De início é um pouquinho complexa, mas vamos ver se será possível vivenciar na prática, né? A gente vivenciar um pouquinho, fazer as nossas adaptações, para que a gente entenda melhor essas regras do beisebol. O campo do beisebol, né, que vocês podem observar aqui na figura, é um território válido, né? Quer dizer,
Fight Territory, certo? É o território, né, que é o território válido, que é essa demarcação. Compreende a área entre as duas linhas que perpendicularmente segue, né, do home plate até o muro localizado no fundo do campo, pessoal, que é aqui acima, ó, acima da imagem, certo? As jogadas realizadas dentro da área demarcada, né, incluindo as próprias, são consideradas como um território válido, certo? O espaço fora é chamado de Foul Territory, né? No caso, é um espaço que ele está fora do território, ou seja, as jogadas direcionadas para esse território não são válidas. No entanto, há vários lances em que, de acordo com a regra, a jogada é válida, né? Quando atinge o Foul Territory. Seguindo aqui, vamos ver os espaços, no caso aqui, entender um pouquinho a marcação, ok, pessoal? Vocês podem observar aqui em cima, né? Aqui é a posição, aqui o jardineiro central, o jardineiro esquerdo, interbase, né? Jogador segunda base, jardineiro direito, jogada de primeira base, arremessador e apanhador, ok? Primeira, segunda e terceira base são marcadas por bases, né, interligadas por linhas, né, delimitando a área do jardim, no caso o campo, interno, que possui o formato de um diamante, essa parte aqui, ó, formato de um diamante, né, o espaço atrás do jardim, campo interno, que se estende até os muros ao fundo, é chamado de jardim externo, né, que aqui é um pouquinho atrás. As posições dos jogadores, né? Então aqui nós temos o arremessador, o receptor, primeira base, segunda, terceira base, interbases, campista esquerdo, campista central e o campista direito. Então essas são as posições, né, dos jogadores em campo, jogadores de beisebol. No caso aqui, o arremessador, né, tem um papel de tentar arremessar a bola de tal maneira que engane o batedor, né, para que ele erre. O receptor é responsável por orientar o arremessador, né, e como ele deve arremessar a bola, e também é o responsável por segurar a bola atrás do rebatedor, né, caso ele erre. A primeira base, né, joga na área próxima à primeira base, vocês podem observar aqui os atletas em ação. A segunda base joga na área entre a primeira e a segunda. A terceira base joga na área próxima à terceira base, certo? E o interbase fica se movendo alternadamente para defender a segunda e a terceira base, né? Então, vocês podem observar aqui nas figuras. Jardineiros, né, ou exteriores, né, central, esquerdo e direito, são responsáveis por pegar a bola rebatida para longe do campo, certo? E o rebatedor, pessoal, é o jogador que é responsável por acertar a bola do arremessador e correr por todas as bases, completando uma volta na base da meta, marcando um ponto. Nós temos aqui, né, como todas as modalidades, os termos, né, digamos assim, o linguajar que é utilizado no jogo, né, numa partida de beisebol, né? Nós temos aqui a bola em jogo, né? Bola morta, temos o salvo, temos bola que não é acertada, o que é acertada. Então, assim, aqui vocês podem observar, né, o time, que é o tempo, home run, né, pessoal? Então, aqui são os termos que são utilizados como qualquer outro esporte, tem o seu termo, o seu linguajar
digamos assim, próprio, né? O beisebol não é diferente, pessoal. Também tem um termo aqui para vocês observarem direitinho. E seguindo mais um pouco, né? O corredor. Né? O objetivo do corredor é conquistar o maior número de bases, né, com roubadas ou rebatidas. A partir do momento em que o corredor acerta a bola, ele passa a ser chamado de corredor. Então, assim, o rebatedor, ele conseguiu rebater a bola que foi lançada, ele vira, no caso, um corredor. A base localizada na frente do receptor é chamada de home plate, certo? Ou simplesmente home. A parte dele, em sentido anti-horário, localiza-se entre a primeira, segunda e terceiras bases. As bases são ligadas pelas linhas, né, de base que delimitam o perímetro do diamante. Então, enquanto o corredor, né, estiver na base, ele estará imune. Nenhum outro jogador de defesa poderá eliminá-lo. No entanto, corre o risco de ser eliminado quando ele estiver correndo entre as bases. E aqui são os equipamentos, né, utilizados no beisebol, né? O boné, o capacete, a camisa, a bola, a luva, calças, chuteiras, caneleiras, o taco, também chamado de bastão, a luva do receptor, a máscara, o capacete do receptor e o protetor, né, peitoral, pessoal. São alguns itens também aqui de seguranças. E nós temos aqui um questionário. Como é chamado o jogador que pega a bola, as bolas longas que são rebatidas, né? Temos os itens, vocês vão marcar apenas um. Segunda questão. Quantas bases tem um campo de beisebol? Terceira, né? Como é chamado a rebatida quando a bola sai do estádio? Quarta, quantos turnos tem um jogo, né, de beisebol? E a quinta, vocês vão marcar um item, né? Quantos jogadores rebatem em um turno? Sexta, fale sobre o surgimento do voleibol no Brasil. Sétima, como deve ser organizada a equipe que está defendendo, né, em um jogo de beisebol. Oitava, como podemos definir o termo running no beisebol. Nona, quais as posições dos jogadores em campo no beisebol. E a décima, quando um corredor é eliminado nas bases. Ok? Então assim, pessoal, vimos aqui hoje sobre o beisebol, né? Nós assim, não aprofundamos tanto com relação a regras. Como eu falei, é uma modalidade que não está ainda tão desenvolvida, não é tão praticada ainda no nosso país, mas de maneira vem crescendo, por mais que de uma forma lenta, né? Mas já temos registro de equipes aqui, de competições, e espero que essa modalidade, que é super interessante, ela venha surgindo, né, que fique no alcance de todas as pessoas, como hoje é o handebol, o basquete, o voleibol, né? Sabemos que o futebol ele é um pouco complicado chegar aqui dentro do nosso país ao nível do futebol, né, em termos de divulgação de mídia, mas sempre é bom, pessoal. É bom vivenciar novas modalidades, aprender novas coisas, novas culturas através do esporte. Então, espero que vocês tenham entendido, certo? Eu deixo aqui meu forte abraço, que Deus abençoe vocês e seus familiares. Valeu, pessoal!